Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos filosofar. Segundo Heráclito, uma pessoa não pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque da segunda vez nem ela e nem o rio seriam as mesmas. Com isso, bem-vindo ao Pode Animar. Sim, por que eu citei Heráclito e essa passagem tão boa logo no início desse Pode Animar? Porque a animação que eu trago para vocês hoje é nada mais nada menos que a Viagem de Chihiro. Essa é a minha indicação para vocês essa semana. Falarei um pouco dela aqui sem querer dar muito spoiler, tentarei ao máximo não dar muito spoiler, mas ela nos faz pensar que essa passagem de Heráclito é a mais pura verdade. Você não consegue passar ou entrar, no caso ele põe ali como um rio, mas você não consegue passar pela mesma situação duas vezes. Porque nem você e nem a situação são iguais. Mesmo parecendo tudo igual. É a mesma coisa. Você entra na sua casa todos os dias e você fala, minha casa está igual como ontem. Não tem. Né? Fisicamente também não tem, porque dependendo do calor, do clima, a gente sabe que há, sabe, ali aquelas questões de física, dispersão e outras coisas que eu não vou entrar no mérito agora, senão eu vou falar borracha, eu não sou professor de física aqui. Eu vou falar de animação para vocês. Então, ela faz essa animação, a Viagem de Chihiro, nos faz pensar muito sobre isso, que todas as situações que nós vivemos na nossa vida nos fazem pensar e nos fazem crescer e nos traz alguma coisa. E que nem sempre entramos na mesma situação da mesma forma que entramos no passado. Hayao Miyazaki, para mim, é um dos maiores contadores de histórias da história. Parece eufemismo, mas não é. Ele é um dos maiores contadores de história porque ele sabe como contar uma história, ele sabe pôr seu ponto. E começamos aí com uma história que, depois de visto, já gerou uma certa, digamos, polêmica. Né? A Viagem de Chihiro, ela conta a história de Chihiro, né? Ou Sam, como vocês quiserem chamá-la, porque há os dois nomes na versão original, Santo Chihiro, né? Então, seria como de Sam para Chihiro, ou Sam se transformando em Chihiro. E é uma obra que conta sobre amadurecimento, sobre personalidade, sobre identidade. Né? Isso foi, um certo momento, veio como uma teoria de identidade. Mas quem viu a animação sabe que é sobre identidade mesmo. Né? E não só de Chihiro, mas de todos os personagens ali contidos no longa. Mas a, o que gerou um certo burburinho, ou até mesmo um certo subescândalo, será que existe subescândalo? Existe subescândalo? Existe subescândalo? Não sei. É, foi que muita gente viu no filme uma, talvez, crítica ou uma tentativa de mostrar um lado obscuro da nossa sociedade, né, dos muitos que existem, que ali seria a prostituição e até mesmo a prostituição infantil. Porém, nem Miyazaki e nem o Estúdio Ghibli, ninguém da produção confirmou isso e ninguém dá isso como certo, e eu também não acho. Eu acho que a história veio para contar outras coisas que também são absurdas, né, que também são certas obscuridades da sociedade, mas ela não veio falar sobre prostituição infantil, né? Mas tá ali, tem gente que gosta de ver teoria em tudo, né? Afinal de contas, teve um cara aí que viu, né? Aí, sabe, muita coisa no WandaVision, né? Não queria falar quem foi, não. Mas vamos mudar de história. Né? Deixa aqui. Bom, na Viagem de Chihiro, né? Conta a história, nada mais, nada mais, de Chihiro, é óbvio, né? No filme leva o nome dela, conta a história de Chihiro e, e ela, onde ela tem a vida dela transformada, porque os pais resolvem mudar de lugar, né? E com isso ela vai, num primeiro momento, a gente tende a pensar que ela vai ter uma mudança, sabe, física, né? Do passado, de local, só que também ali existe uma metáfora dessa mudança, porque depois de tudo que ela passa, ela já não é mais a mesma pessoa que começou a viagem. No final da viagem, ela já não é mais a mesma. Né? Isso não é spoiler,
Ah, Paulo, você tá falando que no final ela já vai estar viva. Ninguém vai morrer aqui? Ou vai? Não sei. Meu filme. Pô. Né? E não é porque ela chega no final que ela tá viva também. Pode estar, pode não estar. Né? Mas ok. Vamos lá, continuar. E nesse meio do caminho, onde os pais vão mudar de cidade, mudar de local, eles pegam um caminho errado. E acabam chegando no que seria um parque de diversões, né? E na verdade, a Chihiro quando chega, sabe, nesse local, os pais são transformados em porcos e ela tem que salvar, tem que dar um jeito deles saírem dali, porque ela está separada dos pais, né? Então eles são transformados em porcos, levados para outro lugar e ela tem que fazer de tudo dentro ali com a ajuda de umas pessoas que muitas vezes parecem amigos e não são, e muitas vezes parecem inimigos e não são, para poder salvar os pais dali e voltar para a sua vida, para o seu mundo, né, normal. O que muita gente fala, até mesmo que lembra de Lewis Carroll, em nada mais nada menos do que Alice no País das Maravilhas, onde uma menina se vê perdida e tem que tentar voltar para seu mundo com a ajuda de pessoas possíveis amigas e possíveis inimigas, né? Que não fica meio subentendido algumas pessoas e alguns personagens. E acontece a mesma coisa na Viagem Chihiro. Não creio que nunca foi dito se isso aconteceu, se Miyazaki bebeu de Alice no País das Maravilhas, mas também se bebeu, ele conta uma história totalmente diferente da Alice, apesar de que você pode ver que o caminho talvez seja exato, seja ali de certa forma igual, mas a história é totalmente diferente. Pois bem, chegando nesse local, ela se depara com Yubaba. Yubaba, ela é dona de uma casa de banho, e nessa casa de banho existe espíritos, animais, né, a maioria animais e espíritos, que trabalham para ela, né? E aí a gente vê a sociedade escrachada, sabe, a sociedade consumista escrachada nisso, né? Porque ali você vê que os pais comem e viram porcos. Sim, porco capitalista, sabe? O cara não pensa, vai lá, come, sabe? Pensa, né, em comer, em comer, em comer. Aí o Baba ela explora os trabalhadores dela, que por sua vez perdem suas personalidades, né, a sua identidade por causa da rotina de trabalho exausto que eles levam, né. A gente tem até um personagem que é nomeado Sem Rosto, ou seja, perde literalmente a identidade de tanto que eles trabalham em troca do ouro, né. Além disso, a gente tem outras vertentes, como o próprio. Tem um bebê na história que chora toda vez que não ganha o que quer, né? O que nos remete aos pais e mães que fazem tudo pelos seus filhos e o que, de certa forma, o que a gente chama de mimado, né? Que mimam demais seus filhos e ali eles não sabem a diferença, não sabem que existe um não no mundo, que nem tudo eles podem ter e que muitas coisas eles vão ter que lutar para ter, né? Existe ali também até uma, uma analogia muito séria. Miyazaki ele ajudou a limpar o rio da cidade dele, né? E nesse rio ele pega e precisa de uma ajuda de uma corda para tirar uma bicicleta dentro, né? E dentro da animação existe o espírito de um rio que vive no lugar, né? Onde que, sabe, é repleto de entulho e uma bicicleta. Tem eletrodoméstico e uma bicicleta. O que remete aí até mesmo à vida do próprio Miyazaki. A história, como eu disse, é maravilhosa. Ela tem personagens que ao mesmo tempo que ajudam Chihiro, eles ficam a gente fica sem saber muito, não aprofunda nesses personagens. Por isso que eu falo que até parece um pouco de Alice, porque no Alice você também tem personagens que ajudam, mas não sabe muito bem da onde, para onde e quando, de onde eles vieram, né? E a mesma coisa acontece ali na Viagem de Chihiro. A gente tem até, tipo assim, não fala que teria que ter spin-off. Quando a gente fala em spin-off, ou é porque precisa, ou é porque alguma ponta solta ficou pelo caminho. E longe de mim falar que isso aconteceu. A história é bem contada, os personagens que aparecem ali são necessários para o andamento da história,
Mas algumas coisas, né, que a gente isso é um mundo mágico de Miyazaki, fica pensando que poderia, né, até mesmo falar, a gente fica ali, podia falar um pouco de Yubaba, por que tipo assim, um rio, por exemplo, né, se tornou, né, de forma, transformou em forma humana e ficou embaixo das ordens de Yubaba, porque qual é a relação de Yubaba com o bebê, que vocês vão saber vendo, né, a animação. Tudo isso que eu tô falando, gente, não é spoiler, porque tipo assim, estão ali dentro, mas eu não tô falando como nem o que. E não são diferentes personagens de super-herói, falam, Superman apareceu. Não, né? Não é, você não sabe quem que é, só quem assistiu e você que vai assistir agora vai saber o que que é. Pois bem, como eu disse, temos todas essas informações dentro da animação. Temos aí, como eu disse, a história de Chihiro é muito profunda e toca em momentos muito importantes para a sociedade, né? Como eu acabei de dizer. E por que que eu disse sobre a metáfora de como você entra, como você não consegue entrar no rio duas vezes? Quando eu digo que é uma história de identidade, muito se fala sobre que é um filme, normalmente os filmes contam a história de uma pessoa que por mais que aconteça, ela não muda. E o que Miyazaki mostra ali é diferente. Que as qualidades que nós temos, elas não devem ser imutáveis. Mas que sim, a gente muda. Que toda situação que a gente passa não nos transforma em outra pessoa, mas já não somos mais os mesmos que entraram naquela situação. Uau! A gente, como eu disse, as qualidades têm que ser imutáveis, mas a pessoa não é mais a mesma depois de situações que ela passa na vida dela. Isso é uma questão de identidade. É você saber que você mudou, que você precisou mudar, mas que a essência e as coisas boas que você tem não se mutaram. Você continuou sendo a mesma pessoa. Você continuou sendo aquela pessoa que é boa. Porque a maioria dos personagens de Miyazaki são assim, né? Eles são pessoas boas, os heróis são pessoas boas, pessoas de bom coração que fazem o bem. Mas que vão mudando ao longo da história. Porque a mudança é algo necessário. E em Chihiro fica muito mais visível essa mudança, né? A trajetória de Chihiro no longa não é uma trajetória egoísta, porque afinal de contas ela poderia sair correndo e se salvar e que se lasque os pais, né? E ela não, ela vai ajudar os pais, não só os pais, mas vocês vão ver ali no meio, né? E mais uma vez eu digo, e a identidade dela que é preservada são as qualidades. As outras coisas são mutáveis, até algumas até necessárias que sejam mutáveis. Apesar de muita gente falar às vezes que não, você não muda nada, continua o mesmo. Só que a gente nunca é o mesmo e a gente nunca tende a ser o mesmo. A gente sempre vai mudando. Por isso eu falo pra vocês, assistam A Viagem de Chihiro. Está na Netflix. Netflix está trazendo aí o catálogo. Outro dia a gente discutiu sobre, né, os catálogos dos streamings aí. Netflix pode estar atrás de algumas coisas aí em matéria de qualidade, algumas outras coisas, mas pelo menos ela está trazendo aí as animações do Estúdio Ghibli e de Miyazaki, então são histórias maravilhosas. Aproveitem aí que você ainda tem Netflix, ou que você ainda suga Netflix de alguém, ou que você pelo menos assiste pela janela do vizinho. E assista aí essa animação maravilhosa que é A Viagem de Chihiro. E essa animação que eu deixo pra vocês hoje, indicação, se você já viu, veja de novo, que não é perdido. Eu já assisti 3 vezes, vou assistir quantas vezes puder. É uma história maravilhosa e cada vez... E o mais legal de A Viagem de Chihiro é que cada ela é como se fosse um livro. Isso que é uma coisa... Porque cada vez, as 3 vezes que eu assisti, eu percebi e entendi coisas diferentes. Coisas que às vezes se complementares, coisas que eu falei, nossa, mas o que eu vi não era isso que eu tinha visto, eu entendi errado. E conversando com outras pessoas, eu tenho essa mesma sensação que passa. Que como um livro, cada um vê
e entende ou percebe as coisas de uma maneira diferente. E essa história é magnífica por causa disso, né? Não é à toa que ganhou aí um prêmio, né, mundial de reconhecimento aí da história. Então essa é a minha indicação dessa semana, A Viagem de Chihiro. Lembrando a você, se você gostou, se você curtiu aí essa indicação ou quer ver alguma outra indicação, fale aqui nos comentários, ative o sininho, curta, comente, né, compartilhe, nos ajude a crescer cada vez mais, essa rede que mais cresce. Estamos chegando aos 500, hein? Logo, logo nós chegamos aos 500. Então, ative o sininho, deixe o seu like, se inscreva no canal para saber de tudo que acontece aí nessa rede, que cada dia temos uma programação diferente para você. Segunda-feira temos o nosso podcast, na terça-feira nós temos as notícias das semanas, das 2 últimas semanas, porque é de 15 em 15 dias. Na quarta-feira temos o Pode Animar, na quinta-feira temos o Pode Entrevistar, entrevistando uma celebridade aí do mundo quadrinesco, pop, do mundo, porque a gente entrevista qualquer pessoa do mundo, né? Qualquer não, pessoas importantes do mundo. Vamos ver aí se a gente traz aí o Redfield aí, que o Adilson é muito fã dele, né? Vamos ver aí, né, Adilson? Traz o Redfield? Não? Não, tá bom. Tudo bem. Okay? Na sexta-feira temos aí o Pode Aprofundar com André Cruz, Amálio Damas e Vitória Sena, falando de um assunto, aprofundando de um assunto que foi superficialmente contado em algum momento. No sábado temos o nosso Pode Debater quadro a quadro, que nós mostramos nuances de uma HQ para você. Lembra de uma HQ? Você vai mostrando nuances dessa HQ, que talvez você não tenha percebido. Se você percebeu, venha comentar com a gente. E no domingo temos o nosso Pode Resenhar com a Amálio Damas, resenhando tudo que ele leu durante a semana. Por isso, meus amigos, eu disse no começo desse Pode Animar, e pergunto para vocês, será que conseguimos entrar no Rio 2 vezes? Será? Bom dia, boa tarde, boa noite.